melhor, dos partidos, perdão, deveriam levar em consideração que já está, tipo assim, mapeado umas espécies de desertos de informação, de notícia. Não O interior. existe. O Aqui no interior, né? Brasil, nós temos Sim, mas cidades inteiras, regiões inteiras sem sim. noticiário. Se você, olha, se você pegar um dado simples, só 10% das cidades brasileiras têm cinema. Esse é um dado, assim, né, muito elucidativo, né? Então, assim, não tem isso que na nossa Constituição, no artigo 6º, você tem o direito ao lazer, né? E o direito à informação está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sim, Acho que é com o novo artigo 19. governo, eles ainda estão destruindo a Ancine e todos os Sim, órgãos sim, de porque cultura. alguém deles lá, e não são eles, porque eles não leem Gramsci nem Wittgenstein, evidentemente, mas alguém deles no exterior leu Gramsci, leu Wittgenstein, Sim. leu Paulo Freire. Então eles sabem onde eles têm de ir. Né? É na cultura. Né? Primeiro você destrói a cultura, aí depois você destrói a educação e assim por diante, né? Que é o que eles estão fazendo. Né? Como é que tu analisa, Milton, a situação que eu não sei se ainda está assim mais visível, mas parece que aquele que foi super importante na campanha do Donald Trump, ele estaria atuando no Vaticano pela queda pela Do renúncia do Francisco é bem Papa, possível. Só que o Francisco de burro não tem nada. eu acho. E até eu perguntei para o Leonardo Boff, enfim, a gente está conversando em off, evidentemente, né? Não, nós estamos no Ah, ar. é? Sim. Então, não, no ar não dá para falar. Não, tudo bem. Não tem problema, mas como eu te disse, na O que eu posso nossa, dizer, mas eu não vou dizer, eu ia dizer o nome do santo que tinha me dito. Eu não vou dizer o nome do santo, se mas eu na vou. nossa rádio web, o meu programa vai ao ar às manhãs, durante as Não, manhãs. tranquilo. Mas eu não vou dizer o nome do santo então. Mas se sabe que o papel, vou fazer uma paráfrase, o papel dele foi muito importante na reunificação dos peronistas na Argentina, né? E com Sim, isso, evidentemente, ele também se fortaleceu muito, né? ótimo, né? Porque se nós não tivermos assim no tabuleiro internacional algumas peças que realmente possam do tipo assim enfrentar o Bannon está com um esquema extremamente bem montado em termos quase, não vou dizer mundiais por causa da Rússia, China e tal, mas com certeza ele aqui no Ocidente ele está meio que com a bola só dele, né? Em termos de comunicação. É que, na verdade, com os megadata fica muito fácil Saber. muito fácil, muito fácil. Muito, muito fácil. Ontem eu comprei passagem numa agência, numa companhia aérea, e imediatamente o Banco do Brasil me disse: se você vai viajar, porque o banco percebeu que eu estava comprando passagem. Sim, Então, hoje é imediato isso. Né, você adiciona alguém nos teus contatos e em seguida o Facebook te oferece amizade para aquela pessoa, enfim, sim. né? Então, não, o controle é imenso. Agora, a gente tem que saber lidar com isso, né? Principalmente num país onde, justamente, quer dizer, você tem a concentração de meio de comunicação que o Brasil tem, né? Então, é brutal, né? Agora, E você vê que isso aconteceu também nos Estados Unidos, onde a concentração também é sim, imensa, né? Mas a Itália conseguiu se safar, então isso é um dado importante, né? Porque Berlusconi também tinha, enfim, as principais redes privadas de televisão, editora, a Mondadori é dele, o jornal, parte do La Repubblica é dele, enfim, etc. Então, e a Itália conseguiu se safar dessa teia. sim. Então, enfim, tem como sair, né? Não, e de novo essa semana a França dando uma grande lição, né? Assim, se você, o problema é que a França tem uma problema, enfim, na verdade, solução para eles, problema nosso, né? Quer dizer, a França tem um movimento sindical que passou por uma grande evolução, né? Que eu acho que o nosso vai ter de passar, quer dizer, né? Nós ainda vamos ter que enfrentar muita coisa aí, muita água vai ter de rolar, né?
e assim, um grande pragmatismo também da esquerda francesa, né? Então, eu acho que você tem várias coisas, e um nível educacional muito mais alto, evidentemente, do que o nosso, né? E eu acho que está no DNA também, né? Olha, na verdade, eu acho que está de todo mundo. Eu, quanto a isso, não. Acho que todos nós temos capacidade de luta. O que acontece é que, assim, um país como o Brasil, você não vai esperar que a esquerda tenha uma visão anti-imperialista como tem a Nicarágua, né, que sofreu tudo que sofreu, porque está na América Central, né, enfim, a gente está na segunda área mais importante para o Império, né, que é a América do Sul. A primeira é o Caribe, onde eles estão, né. Eles sim sofreram muito mais. Então, o México, né? Você vê o México, eu estava vendo 90% da população do México não acredita no que o Trump diz. Lógico, né, com tudo que o México sofreu. Então é diferente. Eu acho que tem. Agora, no caso do Brasil, é um desafio entender o que é imperialismo, né? Que você vê que a esquerda mesmo não tem isso claro. Agora o Lula está dizendo, há poucos meses atrás, começou a dizer, o responsável por esse golpe foram os Estados Unidos, mas é evidente que foram os Estados Unidos, né? O Snowden já tinha colocado isso muito claro. O país mais espionado em 2015 foi o Brasil, e o objetivo é a Petrobras. É o filme do Oliver Stone, que inclusive é amigo do Lula. Então, enfim, a gente patinou muito nisso, né? Não vou dizer nomes, mas enfim, outros personagens aí Muito do golpe romantismo, né? da nossa esquerda, enfim, não tinham ideia do que estava Isso. acontecendo, muito claramente, né? A minha impressão, Milton, é muito romantismo, sabe? Uma coisa meio latina, assim, grandes Olha, não, irmãos. Não? eu tenho um certo receio com relação a estigmatizar a nossa latinidade. Eu acho que, pelo contrário, a gente tem uma capacidade de criação muito grande. Tanto é que você vê o que a Venezuela fez. Né, tá conseguindo segurar o império, né? Você vê a Nicarágua, um país exportador de sobremesa, Sim. literalmente, exporta banana, rum e fruta, enfim, entendeu? Perdão, e charuto, então, entendeu? E conseguiu segurar. Eu morei na Nicarágua há 2 anos. O presidente dos Estados Unidos era o Ronald Reagan. O auge do neoliberalismo, a primeira-ministra da Inglaterra era Margaret Thatcher. E eles Uhum. seguraram aquilo, entendeu? Então, assim, agora se a gente não consegue, é que nem uma doença, se a gente não consegue fazer o diagnóstico, tem cura? Não tem, né? Você não cura câncer com aspirina, né? Não. A gente só cura a doença quando a gente faz um diagnóstico correto. A primeira Mas coisa para se curar uma doença, dá para comparar Brasil com esses países, mesmo todos latinos? sem a menor sombra de dúvida, por que Sim. não? Tamanho não é Porque assim, documento. Documento é cultura. Veio o caso da Argentina. Caíram na sim. esparrela do Macri, já se levantaram e estão lá longe, estão deixando a gente na poeira. Idem o México, entendeu? Idem o México com tudo que sofreu. Eles acabaram com a Pemex, como eles estão acabando com a Petrobras, entendeu? Eu acho que o que a gente, um problema que nós temos é que nós mesmos da esquerda não lemos Não. Paulo Freire corretamente, entendeu? A gente menospreza o Caribe, a gente menospreza a América Central, a gente não conhece, porque a gente está isolado, a gente só menospreza porque a gente desconhece. E isso é um problema seríssimo no caso do Brasil, aquilo que eu estava Seríssimo. te falando. Quer dizer, o meu ex-cunhado, que era filho de Milico, que era o ex-marido da minha irmã, os dois fizeram doutorado na Inglaterra. Quando eles vinham para cá, eles diziam, olha, agora a gente vai para Marte. É verdade, a gente não tem ideia do nível de isolamento que a gente vive aqui. O que eu estou te dando é esse exemplo da Zero Hora. Né? Uhum. Meia página internacional e obviedades. Nessa meia página é obviedade, enfim, não tem nada de interessante, entendeu? Então, assim, isso te dá um nível do isolamento em que a gente vive, do desconhecimento que a gente vive. Se Né? as lideranças souberem fazer essa avaliação e reagirem nesse sentido, então, tipo, a gente tem pelo menos uma trilha, um caminho. O primeiro desafio, eu acho, é justamente pensar em termos de pátria grande. Né? Uhum. Nós somos uma pátria, nós somos América Latina e Caribe. O Caribe fala inglês, francês, enfim, e os nossos outros irmãos aqui falam espanhol, mas nós somos uma realidade, isso não tem a menor sombra de dúvida, entendeu? E assim, e até na geopolítica, se você for pegar o Amapá, o litoral do Amapá, que nós conseguimos ganhar da França, porque na verdade a França reivindicava todo o litoral do Amapá sem ter direito, porque aquilo sempre foi território português, e o Rio Branco fez uma defesa estupenda, porque imagine,
O juiz era o presidente da Confederação Helvética, da Suíça, ou seja, a Suíça que está encravada na França, que depende umbilicalmente da França. E ele nos deu o ganho de causa, porque realmente tais foram os argumentos do Rio Branco. Todo o litoral do Amapá está para o norte do delta do Amazonas. Nós somos um país caribenho. Você já viu um documento brasileiro ou qualquer coisa que reivindique o Brasil como um país caribenho? Nunca. Entendeu? Não tem ideia nem da nossa geopolítica. É no nível mais rasteiro da diplomacia que é a geopolítica. Nem isso não temos ideia. Entendeu? Então, assim, é um desafio imenso. E você pega uma cidade. Eu digo, olha, como é que Porto Alegre não tem um conselho de relações internacionais? Eu não entendo, entendeu? É para Marte, Sabe? então, tem razão teu ex-cunhado. Lógico, chega aqui mas é é Marte. Cazuza. O Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Qual é o nome do teu sócio? Diz o nome do teu sócio. Agora nós sabemos quem nós é. sabemos. Né? Então, assim, sabe, a gente tem que agora agir, enfim, eu acho que toda a cidade brasileira deveria ter um conselho de relações internacionais. Pega na estrutura do Estado, quem não tem conselho e conferência? Itamaraty, Defesa e Banco Central. O centro do Estado. Itamaraty é o cordão umbilical com as metrópoles. Entendeu? E nós não fizemos também nos governos Lula e Dilma. Verdade seja dita, também não foi feito. Sim. Entendeu? Não, houve clarões, né, de desatenção de assuntos fundamentais, né? Sim. Mas olha só, Milton, assim, conversando ao vivo, para nós, me parece muito mais produtivo, porque nós podemos, inclusive, através da tua experiência, da tua, né, principalmente experiência e conhecimento, termos algumas pinceladas, vamos dizer assim, daquilo que nós temos com urgência que fazer. Porque, na verdade, eu, pelo menos, sou de esquerda, sempre fui de esquerda, não sou. Mas penso que nós estamos sem discurso, nós estamos sem... É como se a gente tivesse levado uma surra, né? E ainda estamos no tatame. E porque falta diagnóstico. Onde foi que a gente errou? Como é que a gente errou? Onde é que a gente está? Quem somos nós? Mais ou menos nesse caminho. Que é o que a população está esperando. Porque, evidentemente, houve erro. Senão, não teria acontecido o que aconteceu. Não é? Claro. Então, assim, é o que a população está esperando. Que a esquerda se dê. Olha, realmente não aprofundamos a democracia participativa, não é? Não, olha que o OP foi criado aqui há 30 anos atrás. Hoje não tem mais OP em Porto Alegre. A China faz, a Rússia faz, o mundo inteiro faz. A gente não faz mais. As Filipinas fazem. Vieram aprender aqui. Entende? E a gente não conseguiu levar isso para o governo federal. Então, é evidente que a gente cometeu erros. Então, é a partir daí que a gente tem que... Né? Agora, eu acho o seguinte, eu acho que isso pelo lado negativo. Pelo lado positivo, eu acho que essa experiência de unidade que está surgindo me parece fantástica no Brasil. Né? Quer dizer, você vê aqui em Porto Alegre já né, se busca uma candidatura única. No Rio de Janeiro, de esquerda, enfim. Essa é a saída. Essa é a única saída. Entendeu? O poder, ele só entende uma relação de força, não adianta qualquer outra coisa, entendeu? Falar em direitos humanos, entendeu? Não é por aí. Não é por aí. Né? A relação, e o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães foi secretário-geral do Itamaraty, foi secretário de Assuntos Estratégicos, colocamos isso. Em termos de relações internacionais, é força. A força pode ser pela tua legitimidade, que é a melhor força que existe, né? Como fomos nós naquele período. Aquilo que Obama disse para o Lula é mais absoluta verdade. O Brasil era o principal ator internacional, sem ter bomba atômica, sem ter forças armadas decentes, entendeu? Então, assim, esse é o melhor poder. Agora, para isso precisa ter realmente legitimidade, né? Agora, ficou claro que assim, a gente tinha, num determinado nível de governo, a gente tinha essa legitimidade, mas não estava, ela estava isolada, ela foi se isolando com o passar do tempo da base e sem ter critérios de participação, né? Como eu te falei, quer dizer, quem determina que a gente perca 50% do nosso orçamento com o aumento da Selic? É o Banco Central. Tem alguém no Copom, no Comitê de Política Monetária? Não tem sociedade civil, só tem representante de 5 banqueiros lá. Os cachorros tomando conta das linguiças. Então, entendeu? Também não temos o Conselho de Política Externa.
E eu até dizia, disse isso